Esta é a nossa quarta unidade. Ela é composta dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Esta videoaula destaca os profetas Ageu e Zacarias. Esses dois profetas estão ligados diretamente à reconstrução do Templo de Salomão após o retorno dos judeus do exílio babilônico. Curiosamente, não há em hebraico bíblico uma palavra específica para templo. Todas as palavras hebraicas traduzidas como templo apontam para a ideia de residência. Mishkan, que é tabernáculo, é uma habitação, ou vem do verbo ser vizinho. Heilal é palácio, também habitação. Bait, casa, e Kodesh, santuário. No exílio babilônico, sem um templo onde cultuar coletivamente o seu Deus, os judeus desenvolveram a sinagoga. No contexto da sinagoga, 10 homens são suficientes para a realização de um culto coletivo completo ao Senhor. A sinagoga fez retornar também um princípio antigo em Israel, o culto agora oficializado por pessoas comuns. A sinagoga mudou a exigência de que um sacerdote ou um membro da tribo de Levi oficiasse os cultos. Os chamados leigos voltaram a ser parte integrante no culto, como dirigentes do mesmo. A destruição do templo de Salomão pelos babilônicos significou mais que a destruição de pedra, de madeira, de ouro, de prata ou de bronze. Desmoronava com o templo o moral dos judeus. Eram a casa e a cidade de Deus que ruíam. Os judeus em geral não acreditavam que a casa de Deus, o templo de Salomão e a cidade de Deus, Jerusalém, seriam destruídas. Eles se esqueciam de que Deus não precisa nem de casa nem de cidade. A permanência de ambas dependia da fidelidade deles em relação ao Senhor. Ageu e Zacarias pregaram a reconstrução do templo em 520 a.C., 18 anos após a chegada dos primeiros exilados. Em 516, 5 anos depois do primeiro sermão, o templo foi inaugurado. O que não fizeram em quase 2 décadas foi realizado em 4 anos de dedicação. Os dois profetas não apenas pregaram, eles trabalharam arduamente na obra. Quando a pregação procede de Deus, resultados positivos acontecerão. A pregação vem acompanhada de ação exemplar dos pregadores. Esdras 5:2 diz o seguinte: Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Uma referência a Ageu e Zacarias. O exemplo veio também do líder político Zorobabel e do líder espiritual, o sacerdote Jesua ou Josué. O templo ficou destruído por 70 anos, de 586 a 516. Coincidentemente, o exílio dos judeus na Babilônia também duraria 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. Houve 3 momentos de invasão babilônica e a leva de judeus para o exílio: 605, 597 e 586. O primeiro retorno se dá 67 anos após o exílio, em 538, e foi seguido por outros movimentos, outros retornos de judeus à terra natal. Muitos, no entanto, tendo posses no país opressor, decidiram ficar e estabelecer residência ali, residência permanente. O livro de Esther mostra vários judeus que ficaram, que não retornaram a Israel. O primeiro templo, construído por Salomão, durou cerca de 400 anos. O segundo, construído por Zorobabel, em 516, permaneceu por cerca de 586 anos. Esdras 6:7 parece indicar que o segundo templo fora construído exatamente no mesmo local do primeiro. O texto diz: Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. O segundo templo foi ampliado na época de Herodes o Grande, pouco antes do nascimento de Cristo. Ageu e Zacarias são mencionados em Esdras 5, verso 1, como pregadores que profetizaram em Judá e em Jerusalém. Esdras 6,14 fala do resultado positivo da profecia, como os anciãos edificaram a casa de Deus. Além disso, apresenta os 3 monarcas persas que contribuíram para a reconstrução do templo do Senhor. O decreto foi dos monarcas, o mandado foi do Senhor. O texto de Ageu, segundo Zélin, é muito bem datado.
o rei persa Dario, 520, está em foco e as palavras do profeta são completadas por Zacarias de 1 a 8 e Esdras de 3 a 6. Conforme o Walton, o reinado de Dario I vai de 521 a 486. O capítulo 1, 12 a 14 de Ageu, seria um acréscimo à opinião de Forer. Autores, geralmente liberais, gostam de apresentar essas possibilidades de acréscimos aos textos. Alguns acréscimos a gente entende que realmente aconteceram, mas de modo geral é até um exagero, uma forma de negar a autoria, no caso de Ageu para o seu livro e de Zacarias também para o livro de Zacarias. Zacarias é o mais obscuro dos 12 profetas na concepção de Herbert Marx e também o que apresenta a técnica mais apurada para produzir magnificência e urgência na sua linguagem. No segundo capítulo, os detalhes dramáticos, carruagens, tochas, saques, monte de cadáveres, são todos tipos e reproduzem a linguagem das maldições de tratados do Oriente Próximo, conforme diz Marx. As visões noturnas, 8 ao todo, dão ao texto um caráter mais visual, mais auditivo. De acordo com Marx, o rolo voador é particularmente notável. Por um lado, é uma imagem derivada de Ezequiel para a palavra de Deus encarnada no rolo da lei. Contudo, suas vastas dimensões são as do vestíbulo do templo de Salomão. E a implicação é que as duas dispensações, palavra e templo, são coextensivas. Zacarias é de linhagem sacerdotal, é filho de Baraquias, capítulo 1, verso 1, e filho de Ido, em Esdras 5, 1 e 6, 14. É bom lembrar que avô, bisavô, tataravô são chamados de pai na cultura hebraica dos tempos do Antigo Testamento. Alguém seria chamado de filho de seus ancestrais diretos. Da mesma forma, o Deus de Israel é conhecido também como Deus dos pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Walton Hill afirma que Zacarias era neto de Ido e que ele voltara do exílio babilônico a Jerusalém com Zorobabel e Josué, capítulo 12, verso 4. Zacarias era profeta de linhagem sacerdotal, conforme Neemias 12, 1 e 16. Ele começou a profetizar 2 meses depois de Ageu, seu contemporâneo mais velho. Zacarias pregou arrependimento e renovação espiritual. O nome Zacarias significa Javé se lembrou e é muito comum no Antigo Testamento. A referência a 32 Zacarias, segundo Walton. Conforme indicações de 7a e capítulo 7, verso 1, a atividade profética de Zacarias vai do 8º mês do 2º ano de Dario, 520, até o 9º mês do 4º ano do mesmo, em 518, segundo Zélio. Capítulo 3, 8 e 9 indica que Zacarias atuou para além de 518, era mais jovem que Ageu, e o templo realmente foi inaugurado em 516. A inauguração do templo aponta para o ministério de Zacarias pelo menos até 516. Críticos, em geral, consideram Zacarias 1 a 8 como sendo do próprio profeta. Tais capítulos relatam 8 visões noturnas, visão dos cavaleiros, dos chifres, do cordel de medir, do tribunal, do candelabro, do rolo escrito, do éfa, e a visão dos carros. Fora considera diversos textos como acréscimos posteriores ao profeta Zacarias e diz que as inserções, com exceção do capítulo 4, 6a a 10a, poderiam ter sido feitas pelo próprio Zacarias. Diferente de Ageu, Zacarias não olha simplesmente para a construção do templo. De acordo com o próprio Zacarias, na opinião de Fora, o que importa não é a celebração dos dias de jejum, mas a guarda dos preceitos éticos de Deus. Fora fala ainda que o trabalho dos capítulos 9 a 14 são anônimos e aponta os capítulos 9 a 11 como Deutero Zacarias e 12 a 14 como Trito Zacarias. Fora admite que é dificílimo resolver as questões de data e autoria para Zacarias 9 a 14. Ele diz, porque os textos contêm, ao mesmo tempo, traços antiquíssimos, anteriores ao exílio ou de caráter arcaizante, e traços bastante recentes. Então fica difícil, nesse sentido, datar o texto. O Walton e Hill dizem que o ministério de Zacarias durou provavelmente mais de 2 anos. A versão definitiva do livro provavelmente foi concluída entre 500 e 470.
Dizem que a recente análise linguística e gramatical computadorizada de Zacarias confirma a data do início do século V a.C., para Zacarias 9 a 14, e indica que a quebra literária entre os capítulos 1 e 8 e 9 e 14 não é tão acentuada quanto alguns estudiosos alegam. A visão crítica fala da forma final de Zacarias em cerca de 160 a.C., no período dos Macabeus. Curiosamente, o Evangelho de Mateus 27, 9 e 10 atribui Zacarias 11, 12 e 13 a Jeremias. Mateus diz o seguinte: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Esse texto específico de Zacarias faz parte do chamado Deutero Zacarias. Então a gente perguntaria, para terminar, seriam os capítulos 9 a 11 de Zacarias obra do profeta Jeremias? Então, até a nossa próxima unidade.